Xavier. Nós vamos hoje aprender um pouco sobre a história do Eurípides e do Chico. Você pode me dizer onde você nasceu? Ituiutaba, Minas Gerais, a 240 km de Uberaba. Ok. E quem são os seus pais biológicos? José da Cruz dos Reis e Carmen Gina dos Reis. Meus pais. Meu pai faleceu em 1955, eu tinha 4 anos. E a minha mãe em 1983 em Uberaba. E o meu pai em Ituiutaba. Ok. E você tem irmãos? Tenho. Eu sou o caçula de 4 irmãos. Tenho 2 irmãos mais velhos, chama Zé Roberto, Carlos Alberto e Maria Aparecida e Gina. E eles estão todos vivos? Todos vivos. Moram 2 em Brasília e a minha irmã mora em Uberaba. Tenho contato sempre com eles. Como foi para você, uma criança, deixar seus pais e irmãos e viver com Chico? Como que aconteceu isso? Meu pai já havia partido. Meu pai faleceu em 1955. Meu pai era espírita, trabalhador na doutrina em Ituiutaba, tinha adoração pelo Chico, mas não o conheceu. Quem conheceu o Chico Xavier foi minha mãe, 2 meses depois dele vir para Uberaba, em março de 59, que o Chico chegou em Uberaba dia 5 de janeiro de 1959. Minha mãe veio até ele, eu fiquei em Ituiutaba para pedir conselho, que ela tinha ficado viúva, com 4 filhos, e gostaria de voltar à terra natal 2 meses depois que o Chico estava morando em Uberaba. Tinha na Comunhão Espírita Cristã, que é bem em frente aqui onde nós estamos. Tinha mais de 700 pessoas no local. Ele a chamou por nome no meio daquela multidão. Nossa irmã de Ituiutaba, Dona Carmen, por favor, aproximar. Antes que minha mãe falasse qualquer coisa, ele já foi dizendo a ela: há muito que eu procuro pela senhora. O José da Cruz, seu esposo, no mundo espiritual, me disse que a senhora viria me devolver o meu irmão José, que hoje, falecido em 1939, que hoje é seu filho Eurípides. Eu não estava em Uberaba, eu estava em Ituiutaba. 15 dias depois, minha mãe mudou para Uberaba, começou a trabalhar no ambulatório médico da Comunhão, com o médico da época, e ele pedia sempre para minha mãe que deixasse eu vir estar 1 dia, 2, depois de 1 ano pediu que eu viesse morar definitivamente com ele. Então eu não tive, e ele me contando as histórias de quando eu fui pessoa ligada ao trabalho dele de missionário e à vida dele, era como, com todo respeito a meus pais biológicos, mas eu tinha certeza que a minha família real era Chico Xavier. E como foi o Chico Xavier pai? Chico era austero, era uma pessoa de disciplina, era uma pessoa que gostava de andar com seus próprios pés. E eu aprendi isso com ele. Por isso que eles falam que eu sou muito chato, que eu sou muito disciplinado. Ele era austero. Quando as pessoas faziam alguma coisa com ele, ele não ligava. Mas quando atingia a doutrina a qual ele era o expoente, e continua sendo, ele era uma pessoa severa, batia na mesa com qualquer um. Então eu fiquei desse jeito. Então eu brincava com a minha mãe que biologicamente, que sanguineamente, eu era filho do senhor José da Cruz e da Dona Carmen, mas que o DNA meu era dele. Quantos anos tinha Chico Xavier quando ele te adotou? Ele não me adotou, porque eu vim morar com ele. Porque um homem solteiro e uma mulher solteira, até 2003, não podia adotar. Tinha de ter um casamento sólido. Eu vim morar com ele com o consentimento da minha mãe, mas não pude pôr no papel devido às leis do país. Então, ele tinha 49 anos quando chegou em Uberaba. 49 anos? Tornou pai aos 49 anos. Você se casou, teve filhos? Não, sou solteiro, não casei. Tive vários relacionamentos de poucos dias, tudo, mas nunca me casei. Eu sou solteiro e nem tenho filhos. Moro sozinho.
sua vida sem o Chico Xavier? Realmente, eu era uma pessoa que dediquei, com quanto eu fiz odontologia, fiz gestão empresarial, dediquei mais, e costumo dizer que eu só cheguei a dentista, não cheguei a odontólogo. Não tive tempo para especializações. Mas de Chico Xavier, que até os anos 94, ele realmente era meu pai, ele tinha uma dedicação muito grande. Mas eu o olhei muito mais também do que ele a mim, porque eu fazia um papel de para-choque, por isso que as pessoas me detestavam. Que ele se deixasse, ele achava que ele era obrigado a atender, mesmo quando as condições físicas ou de algum problema de saúde, eles batiam, pulavam o muro e exigiam que ele atendesse. E eu era o soldado que fazia, não, aqui não. Então você imagina, diante da mídia, da imprensa, eu era o horror para eles. Mas, em 94, até 94, ele levava lanche na cama toda noite para mim. Não que eu pedisse, era algo de pai. Que ele, eu costumo dizer que ele não foi pai, era pai e mãe ao mesmo tempo. Quase caiu entrando no meu quarto com a bandeja de lanche. Isso ele tinha quantos anos? Isso em 94 foi 84 anos. 84 anos? Briguei com ele, como todo filho briga, fui para a Copa e tomei lanche, levei ele para a cama e cobri. No outro dia ele escreveu a seguinte prova: entretanto, a posição do Chico tem novo brilho. Eurípides se fez pai e Chico hoje é seu filho. É ele que me chamava de pai. Inverteram os seus papéis. Chamava de pai, né? Às vezes as pessoas não entendiam nada. Assim como quando ele às vezes me chamava de José, que o José era o irmão dele que desencarnou em 1939, que era eu. Ele chamava às vezes, no meio das pessoas, aí ele me falou: não liga não, meu filho, que o único que fazia comigo o que você faz era só o José. Que o José foi presidente do Centro Luiz Gonzaga em Leopoldo e faleceu em 1939. Quando esse irmão dele faleceu, as irmãs muito católicas falaram para ele: o único doido da família que te acompanhava era o José. Ou você fica conosco, ou você fica com esse tal de espiritismo. Porque o assédio das pessoas até ele era muito grande. Então as pessoas não achavam que ele podia ter uma vida comum. Eles exigiam dele quase que o impossível, que ele talvez, hoje eu entendo, talvez ele era a última luz no fundo de um poço. Então a última esperança, seja nas dores morais ou nas dores materiais, físicas ou espirituais. Então as irmãs não tinham, por não ser espírita, não entendiam a missão dele. Aí ele sai na linha de trem de ferro, o filme, Chico Xavier mostra bem, pensando, olhando para trás e chorando. O que vai ser de mim na nova moradia? Queria ser enterrado com meu irmão, que era meu parceiro e meu companheiro de tarefas. Aí eu estou indo para Uberaba, o que eu vou achar lá? Emmanuel, seu mentor, apareceu para ele: não fique triste, Chico, que o José vai te reencontrar em Uberaba. E realmente aconteceu. Você tem mais alguma história assim que você gostaria de compartilhar? Você com certeza tem inúmeras, mas algumas que marcantes assim que você gostaria de... Não, eu sempre respondo as perguntas, mas contar as histórias, porque é meio desagradável e muitas coisas na época, hoje eu acho graça. Mas no Brasil, muitas vezes, quando a pessoa é negra, eles acham que tem de ser motorista, eles acham que a pessoa tem de ser um servidor. Ter um DR no Brasil, às vezes a gente paga caro. Então nós estávamos indo para São Paulo. O Chico, de medo dos outros acharem que eu era motorista, ele ia no banco da frente. E a 300 quilômetros aqui em Pirassununga, ele gostava de parar lá, gostava de tomar um café. Ele era cheio de hábito, tinha de disciplina. Nós paramos lá mais ou menos às 18 horas. Mais de 40, 45 minutos, ficamos no local. E como ele tinha muita pressão baixa, eu então falei: Chico, eu trouxe um travesseiro, trouxe uma manta e agora já está escuro.
você pode deitar, porque como ele trabalhava demais, ele encostava e já dormia. Então ele foi para o banco de trás, eu o cobri e saí. Com uns 30 quilômetros, o guarda me para correndo. Aí eu parei, o Chico dormiu no banco de trás, dei os documentos do carro, minha carteira de habilitação, e no vai vem um guarda olhando as placas na frente, de trás, e a placa ainda tinha o nome dele e a data de nascimento, FCX 1910. E tem o carro aí no museu. Mas aí um guarda falou para o outro, um multando, e um guarda falou: você viu a placa? É a cidade que meu pai não quer morrer sem eu levar ele lá. Logo eu entendi, mas como Uberaba é a capital do Zebu, eu entrei na conversa. Seu pai é fazendeiro? Ele, que eles guardam muito austero, olhou para mim e falou: fazenda do meu pai é o tecido, era roupa. Eu disse: então seu pai deve estar querendo ver o Chico Xavier. Ele ficou assustado e me perguntou: você já viu ele? Eu vejo todo dia. Mas como que você vê? Sabe que lá é muita gente, ninguém chega perto dele, que é muito difícil. Ele é meu pai. Um guarda olhou para o outro, negrinho mentiroso. Aí eles começaram a me segurar, porque eu estava mentindo. Eu sei que ele deve ter pensado: está falando dessa aproximação para me tirar a multa. Mais de 2 horas eles fazendo hora, o Chico acorda. Um guarda estava do lado e o outro lá na frente comigo. O Chico abre a porta, o guarda que estava do lado saiu correndo, foi para a guarita, que ele achou que era uma assombração. Do nada aparece o Chico Xavier. O que estava perto de mim, eu segurei. Eu não te falei que era meu pai? O Chico veio até ele: olha, se meu filho fez alguma coisa, ele não é uma pessoa irresponsável, o senhor até nos multa, mas a gente tem compromisso em São Paulo. O guarda perdeu a voz. Até ele conseguir, o Chico foi até ele, deu um abraço, conversando normalmente. Aí quando ele conseguiu falar, ele falou para mim: vai lá chamar o meu colega que a multa está com ele. Eu ia estar na guarita. Eu chamei, ele veio e já rasgando a multa. Ó, eu estou rasgando a multa. Porque se eu dizer para o meu pai que eu parei o carro que o Chico Xavier estava, ele falou: pelo menos, meu filho, ele te deu boa vibração. Mas se eu falar que multei, nunca mais eu entro em casa. No Guarujá, nós tínhamos 2 amigos lá, o Calheirano e o Maurício, que me buscava, que eu ficava com os filhos na praia, era muito amigo do Chico. Aí, o Chico me mandava um telegrama todo dia. Eu fui no Telex, só de bermuda, para responder o telegrama. E dei para o rapaz o Telex. Ele lia e olhava para mim, sem camisa, de bermuda: eu vou tirar umas palavras para você pagar menos. Eu: não, só pode deixar desse jeito. Mas você vai pagar menos. E ele foi ficando irritado. Deu falar para não tirar. Então eu vou te falar o que eu penso de você. Você é muito atrevido. Eu: moço, mas o que que eu lhe disse que o senhor está me achando atrevido? Você está tratando esse santo com muita intimidade. Não, eu até concordo com a sua observação, mas eu não estou tratando o santo. Ele é meu pai. Ele acha: uai, Chico mora em Uberaba, o que você está fazendo aqui? Estou passeando como qualquer cidadão. Quando eu disse que eu estava na casa e era o prefeito do Guarujá, ele ligou lá: dona Regina, vem cá para a gente desmascarar um negrinho, que além de dizer que é filho do Chico Xavier, falou que é hóspede da senhora. A Regina: então hoje eu entendo que para as pessoas, o Chico não era uma pessoa comum. E ele não gostava, porque às vezes eles falavam: você não chama ele de senhor. Ele me proibiu de chamar. Ele nunca me chame de senhor, senão você vai me pôr e eu não sou superior a você. Então eu desacostumei por obrigação de tanto ele insistir. Então ele tinha um carinho, realmente. Ele não era, eu nunca olhei ele como médico. Ele era a pessoa mais amável, mas de muita disciplina e responsabilidade. E eu fiquei meio chato, assim, tal qual. A pessoa me chamava em particular, porque ele às vezes, hoje eu entendo, talvez para ele ensinar os filhos a aproximar do pai e o pai dos filhos, ele falava tanto para as mães quanto que ele levava lanche para mim. Hoje eu vejo essas coisas, eu faço palestras, porque escreveram mais de 100 livros sobre o médium, mas pouco se falou do homem. E ninguém conheceu o homem no dia a dia como eu. Exatamente. Ele era realmente o familiar mais querido dele. Você realmente foi muito abençoado. Você vai ver ali
várias trovas que ele fez, com o meu nome, com coisa assim. Então você vê que era alguém, ele era muito grato. Então quando muitas vezes as pessoas me humilhavam, que eu não deixava entrar, porque ele tinha horário para tudo. Não era eu, ele que tinha horário. Aí esse menino que aí, esse negrinho aí que pensa que é filho do Chico, Chico achou ele na lata de lixo. E um repórter de São Paulo, em certa vez, já faleceu, eu não vou falar o nome, veio aqui sem me ligar, como que isso eu já era dentista. Mas chegou aqui, eu chegando do consultório para almoçar, queria fazer entrevista e o Chico falou, você marcou? Não. Então o Chico não quis fazer. Ele chegou lá que o Chico tinha um brinquinho, a fofa, 2 cachorros, que dormia no quarto com ele. Aí numa rádio de âmbito nacional, ele falou, o Chico tem 3 cachorros. Os de raça dormem com ele no quarto. O vira-lata fica no portão brigando e rosnando conosco. Hoje eu acho graça de tudo isso. Mas na época, engolir isso não foi fácil. Mas ele compensava porque ele era um carinho, assim, extraordinário comigo. Eu era o lado humano dele. Imagina o que não doía quando ele ficava sabendo, quando ele ouvia alguém falar que você foi morar, o Chico faz o favor de te criar. Eu não tenho casa. Eu moro na casa do Dr. Olívio. Não é ele que mora comigo. E a espiritualidade? Não, eu não tive muito tempo, porque nessas brigas que eu tive do dia a dia, principalmente depois que ele teve o primeiro infarto em 76, fez até o testamento que está ali na parede, então os meus cuidados dobraram. Eu era o administrador, o presidente do centro, mas mediunidade eu nunca preocupei. Na minha mediunidade foi ser o para-choque de Chico Xavier. A propriedade já era minha. Já era sua. Eu a comprei na outra parte que eu estou aumentando, que era do nosso datilógrafo, para deixar o museu como era na época do meu pai. Então é um museu hoje que passa em torno de 2.000 pessoas todo mês e é mantido por mim. Eu montei uma livraria das vendas dos livros, eu sou dentista. Eu me aposentei em 98 no estado como dentista, aposentei como autônomo e não quis trabalhar mais porque o Chico estava mais adoentado. Eu passei a ficar realmente por conta de cuidar dele. Então foi a melhor coisa que eu fiz. Um pouco de todo o carinho em várias existências que ele teve comigo, eu pude devolver. Aqui você vê várias trovas que ele escrevia sobre mim. Quando eu me formei, que eu comprei meu primeiro carro, ele fez uma prece que eu carrego para mim pôr no carro, que eu carrego até hoje. Então ele tinha tempo, vários bilhetes lá em cima, de Natal, de dias dos meus aniversários. Então ele era uma pessoa muito presente. Esses são bilhetes que ele escrevia para você? Em ocasiões dos meus aniversários, de Natal, que você vê ele... Ele com minha mãe na minha formatura. Esse foi a sua formatura? Em 75. Aqui tem ele, mais ele e a minha mãe. Então ele estava sempre presente em todos os momentos, nos alegres e nos tristes. Companheiro, né? Quando eu fui o dentista do ano, uma homenagem, essas são as palavras, ó. E aqui foi ele me homenageando numa premiação de profissional aqui, ó. Você viu? Olha o rosto dele e essas palavras que ele falou. Você está vendo aqui?